Bueno, pessoal, então vamos falar um pouquinho da parte de cotas, tá? Então a gente tem a NBR específica ali, que é a 10126. Então para poder fechar essa parte aqui para vocês depois também aplicarem nos exercícios, tá? Aqui é um pouquinho mais curtinho, eu tentei trazer alguns exemplos para a gente poder ir avaliando aí, tá? Então assim, eu tenho diferentes tipos de cotas, tá? Então aqui nessa primeira lâmina eu coloquei para vocês quais são esses tipos. Então a cota funcional, a cota não funcional, a cota auxiliar, a cota por um determinado elemento ou produto acabado, que daí basicamente ela tem uma função aqui de indicar uma montagem ou até algum serviço a partir, enfim, daquela peça que está sendo demonstrada. Aí aqui embaixo tem alguns exemplos, tá? Isso aqui eu tirei direto da norma, tá, pessoal? Então no primeiro a gente consegue enxergar aqui, tá? Várias situações a partir dessa peça, né? Então tá ali, né? O Fzinho são as cotas funcionais, tá? NF as não funcionais e aqui depois tem um exemplo de cota auxiliar. Então, cara, aqui tem uma nomenclatura específica, mas assim, vocês não vão utilizar essa nomenclatura, né? O que importa é a gente colocar as cotas, digamos assim, trazer informação dentro dos projetos, tá? Então, basicamente é para mostrar só que tu tem assim diferentes necessidades com relação ao dimensionamento, enfim, dos nossos desenhos, tá? Então a gente percebe aqui, enfim, né, tem cotas que vou mostrar, por exemplo, essa parte aqui, né, que é enfim, uma parte menor, né? Então tem uma cota específica ali que tu tira, digamos assim, a linha para o lado, né, para conseguir trazer informação. Essa cota auxiliar que basicamente está trazendo então a medida geral da peça, né? Então a gente tem bastante medidas aqui, né, de partes específicas, dá para dizer assim, né? Então, da mesma forma, a gente também tem essas medidas que são mais gerais para a gente conseguir ter essa noção do todo, tá? O segundo exemplo aqui da mesma forma, tá? Então eu tenho aqui tanto cotas funcionais, né, quanto não funcionais também pegando como referência. E o terceiro aqui eu coloquei mais também a título de curiosidade para vocês, ó, que é justamente é uma cota que ela tem uma variável aqui, ó, que é pensando basicamente dentro do processo produtivo, né? Então vamos imaginar que uma peça lá eu vou fazer, sei lá, pelo processo de fundição, pelo processo de extrusão, né? E ela pode ter algum tipo de variabilidade na dimensão dessa peça, que é próprio do processo produtivo, né? Então eu posso colocar essa informação aqui na cota, né? Então no caso aqui, ó, 25 é a medida ideal para essa peça, mas eu posso ter uma variabilidade aqui de mais ou menos 0,06, né? E a mesma coisa para outra cota, né? Então só para poder ilustrar aqui, né, digamos assim, essas diferentes maneiras que eu tenho aqui de trazer essas informações com relação ao dimensionamento, tá? Depois eu coloquei um pouco sobre os métodos, gente. Então, assim, tem diferentes formas também de apresentar, então, essas cotas, tá? Então, no primeiro método aqui, né, a mais comum, assim, né, coloco, então, essas cotas acima e paralelamente às suas linhas de cotas, tá? Então, conforme a gente está vendo aqui no exemplo. E, preferivelmente, eu coloco elas no centro, tá, gente? Aqui eu já aproveito para chamar a atenção de vocês, né, com relação a digamos assim, ao posicionamento desse número aqui em cima da minha linha, né? Tá? Então tem que ser de uma maneira que eu consiga ter essa legibilidade, né, com relação a essa informação, tá? Então sempre tem que ter esse cuidado na hora de colocar, enfim, isso dentro da cota aqui, né? Da mesma forma, no segundo exemplo aqui, que é uma peça circular, tá? Então eu tenho cotas angulares aqui, né? Então eu vou respeitar basicamente o mesmo princípio do anterior, né? Mas é claro, né? Tentando ajustar para esse tipo de informação que eu preciso trazer aqui nesse segundo exemplo, tá? No segundo, aqui eu mantive então para vocês, né, os desenhos de referência, mas aqui já mudou um pouquinho, tá? Então basicamente aqui eu tenho a cota, né, com a numeração no meio aqui, tá? Então ela está interrompida, tá, gente? Então preferivelmente no meio, tá? E ela só, digamos que ela está se apresentando para nós sempre considerando a base da folha de papel, né? Então ela está simplesmente na mesma direção, tá? Então a gente não tem aquela apresentação do modelo 1 ali, né? Onde eu vou colocando, enfim, a cota de lado, digamos assim, né?
de acordo, enfim, com o posicionamento. Aqui não, aqui simplesmente eu coloco então ela considerando a base da folha de papel, tá? E aqui nesse aqui já não muda muita coisa, né? Nesse segundo exemplo. Então assim, essas duas maneiras aqui estão corretas, tá, gente? O importante é que eu siga uma das duas, tá? Se eu fizer uma terceira, quarta, aí não dá certo, né? Tá? Eu tenho que escolher qual método que eu quero utilizar. Depois aqui eu coloquei também para vocês então essa questão, né? Então a cota deve ser lida na base da folha de desenho, né? Ou à sua direita, tá? E aí eu coloquei situações para vocês verificarem aqui, então, né? A posição inversa são consideradas de cabeça para baixo, tá? Que é justamente o que eu coloquei aqui nesse exemplo, tá? Então quando eu coloco assim, né? Tá? Ou aqui como está aqui na minha esquerda também. Tá? Então a posição correta é o que eu tenho aqui na parte de baixo, tá? E assim como eu tenho aqui na minha direita, tá, gente? Então ter sempre assim esse cuidado. Por isso que as cotas assim vão ser assim uma das últimas coisas que vocês vão fazer na prancha, tá? Até para vocês terem assim a noção do espaço que vocês têm ao redor das vistas ortográficas, né? Para poder fazer uma organização melhor desse desenho aí, né? Tá? Aqui eu trouxe para vocês de forma resumida um pouquinho dos elementos. Então, quais são os elementos que eu tenho presente nas minhas cotas, então, né? Então, basicamente eu tenho a NBR, lembrando, né, que é a 101,26, tá? E eu tenho depois a 64,92, que ela é específica para projetos de arquitetura. Então, na verdade, aqui eu só estou trazendo as duas para vocês saberem que elas vão se complementar. Então, eu tenho que respeitar algumas informações que vão estar presentes nessas duas NBRs aqui, né, gente? Então aqui eu tenho então a cota de maneira bem geral e os seus elementos, tá, gente? E aqui eu trouxe para vocês uma observação também que é importante, que daí você precisa sempre identificar no mínimo, né, tá, essas informações que estão aqui, né, principalmente quando eu estou me referindo a projetos aqui de arquitetura. Então as cotas dos ambientes das paredes, tá, as cotas totais externas, tá? E também a subdivisão de paredes e esquadrias. Tá? Logo adiante eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, né, de como trazer isso para dentro do projeto. Então aqui detalhando um pouquinho dos elementos. Tá? Então primeiramente a linha de cota, tá aqui, gente, tá marcado, né, com de verde. Tá? Então é a linha que contém a dimensão daquilo que está sendo cotado e na qual é posicionado o valor numérico da cota, né? Tá tranquilo isso, né? Então só para trazer a definição. A linha de extensão tá aqui, né, gente? Tá? Então é a linha que liga a linha de cota ao elemento que está sendo cotado. Às vezes o pessoal se esquece de fazer isso, então tu tem que ficar adivinhando, né, da onde que saiu a cota, né, gente? Então tem que ter esse cuidado, né, gente? Eu tenho que indicar isso, tá? Tem que ficar bem claro, enfim, né? Lembrando, né, gente, que a gente falou na aula passada lá, né? Eu posso trabalhar também com escalas de ampliação, né, nos meus detalhes. Então vai ocorrer situações que vocês não vão conseguir trazer todas as cotas necessárias para uma determinada vista, porque justamente vocês vão ter uma limitação com relação à escala que está sendo representada. Então vocês podem fazer então um desenho específico, tá? Onde seja trazido então essa ampliação e aí sim vocês fazerem esse detalhamento, né, para poder fazer isso da melhor forma possível aqui, né, tá, de forma mais clara. Depois aqui outra parte, né, que é a finalização das linhas de cotas. Então tá aqui, né, claro, aqui eu estou representando para vocês dessa maneira aqui mais convencional, né, que é justamente através desses pequenos traços, né, considerando o ângulo de 45 graus, tá, gente? Então isso eu tenho que marcar também, né? Lembrando, né, conforme eu já mostrei para vocês, né, em outro arquivo, né? Então eu não posso pegar e inverter aqui a direção disso, tá? Eu tenho que manter sempre esta mesma direção, tá? Tem que manter o padrão, digamos assim, né? A outra possibilidade que eu tenho aqui seria fazer então com as minhas flechinhas, né? Então eu só faria a flechinha aqui para indicar onde que eu vou finalizar, enfim, essa minha linha de cota. Tá? Aqui eu botei também alguns exemplos para vocês, né, gente, ó. Então, ó, cotas oblíquas aqui nessa parte superior, ó. Então, elas devem acompanhar as linhas de cotas e estas devem ser paralelas à face cotada. Então, a gente consegue perceber aqui pelo desenho, tá, gente, ó. Tá paralelo. Cota horizontal é tranquilo aqui, né? As cotas verticais, tá, gente? Também acompanhando a linha de cota.
Lembrando que aqui eu tenho que considerar a posição do observador, tá? Então, neste padrão, digamos assim, né? Então, olhem como é que está a numeração, né? Em cima da linha, tá? E aqui eu tenho outros exemplos só para poder ilustrar, né? Mas é praticamente a mesma coisa aqui. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo mais específico, tá, gente? Então, aqui eu coloquei, então, da parte de esquadrias. Tá? Então, quando eu falar de esquadrias, eu tenho sempre 3 dimensões para conseguir trazer. É a largura, a altura, tá? E a altura do peitoril. Tá? Se eu for cotar então as minhas portas, eu tenho que trazer sempre a largura e a altura da porta. Né? Aqui eu não coloquei para vocês o exemplo da porta, tá? Mas enfim, pela janela a gente já consegue perceber então quais que são as medidas, tá aqui, né, gente? Tá? A largura, a altura aqui, né? E o meu peitoril, tá? Que é até onde eu vou iniciar, que é a minha janela. E isso vai aparecer para nós aqui, ó, logo abaixo da representação quando eu estou trazendo então a minha vista superior aqui, tá, gente? Ó. Então não precisa colocar uma cota específica, né, gente? Eu posso só colocar essas informações como eu estou apresentando aqui para vocês, tá? E a porta é a mesma coisa, então assim, eu não preciso criar linhas aqui embaixo, tá, para poder trazer esse dimensionamento, tá? Lembrando que isso é uma forma da gente trazer essa informação para o nosso projeto, mas eu tenho outras maneiras, né, gente? Eu poderia, por exemplo, colocar um númerozinho aqui, tá? Colocar uma bolinha, um númerozinho, e criar uma tabela, por exemplo, e aí eu trazer na tabela as informações específicas desse tipo de esquadria. Tá? Não só a questão de dimensionamento, mas poderia botar a questão do acabamento, material, tá? Qualquer tipo de informação complementar. Mas se eu for colocar então cotas, tá? Então eu vou trabalhar então desta forma aqui. Tá? Depois eu botei também alguns exemplos para vocês. Então, falando um pouquinho da cota em cadeia, né? Que é uma das mais comuns. Então tá representado aqui nesse primeiro exemplo, tá, pessoal? Ó. Então, a cota em cadeia, justamente eu estou considerando algumas partes, tá? Então, ó, pegando, por exemplo, esse início aqui do meu objeto, né? Eu vou cotar só o que eu tenho depois. No caso aqui, vou pegar essa parte aqui que está indo para dentro, né? O 70, depois vou pegar a parte do 200, né? Depois eu vou vir para cá para pegar esse cantinho, no caso aqui peguei o 30, né? E da mesma forma aqui na vertical, então tanto na horizontal quanto na vertical. Então eu estou considerando essas diferentes partes aqui do meu objeto, então por isso que ela é chamada de cota em cadeia. Tá? O segundo exemplo é a cota por elemento de referência. Então a gente consegue perceber que a minha referência é justamente esse ponto inicial que eu tenho aqui. Ó. Tá? Então sempre partindo daqui. Né? Então do meu lado esquerdo, né? Então tenho 150 aqui, tenho 420 até chegar a outra extremidade e vou ter a cota total lá de 640. Então são diferentes formas que eu vou utilizar para trazer essa informação para o meu desenho. Tá? Aqui já no meu terceiro exemplo, eu coloquei para vocês então por coordenadas, tá, gente? Então justamente olha essa situação aqui, né? Eu tenho uma série de furações aqui, né? Tá? Então, basicamente, eu estou indicando, né, com uma linha de centro, tá? Para mim poder, enfim, ter essa percepção. E eu coloquei uma numeração, tá? E aí, justamente, eu vou trazer na forma de tabela as coordenadas, então, para mim conseguir achar onde que vai estar cada centro, enfim, dessas furações aqui, tá? Vamos pegar o caso hipotético aqui da número 1. Então, ó, o x vai ser 20 e o y vai ser 160. Então, considerando aqui, né, gente, basicamente o meu ponto x e y, tá? Que seria aqui o meu ponto 0, tá? Aqui nesse cantinho, né? Então, eu vou perceber que eu vou andar então 20 em x, tá? E vou andar 160 em y. É a mesma coisa lá que acontece no AutoCAD lá, tá, gente? É o mesmo entendimento lá que o software tem, enfim, quando a gente faz um desenho, tá? Então, basicamente, eu vou fazer esse tipo de relação para trazer informação aqui para mim, no caso, quando eu for utilizar então esse tipo de cota, tá? Então é uma outra possibilidade. Imagina que assim, ia ficar meio poluído esta peça aqui, né? Se eu fosse colocar as cotas de uma maneira mais convencional. Então é justamente para nos trazer, enfim, essa informação de forma mais limpa, né? E também de forma bem completa, né? Porque inclusive eu posso colocar ali, ó, como eu falei antes para vocês, né? Eu tenho diferentes
informações complementares que eu posso trazer. E nesse caso, eu estou trazendo aqui o meu diâmetro, ó, de cada um desses círculos, né? Tá? De cada um dessas partes aqui. O outro exemplo é a combinada. Então aqui também tá bem tranquilo para a gente ver, tá, gente? Então eu estou combinando diversas situações de cotas, né? Cara, a partir, enfim, da minha necessidade, que é essa peça aqui, né? Com diferentes volumes, né? Então eu tenho cotas de todos os tipos aqui, né? Tá? Então tudo assim depende daquilo que eu tenho que trazer de informação, né? Para o tipo de peça que eu vou estar representando. Depois eu trouxe para vocês aqui já, então, de forma mais direta, né? Então, como é que eu vou cotar, então, quando eu tiver uma corda? Tá? Então, justamente aqui, ó, nesse primeiro exemplo, né? Ó, então, eu vou trazer uma cota horizontal, ó, bem tranquilo, ó, no caso de 100 aqui, tá? Um arco, ó, tem esse arco, né? Então, eu vou cotar esse arco, ó. Olhem a indicaçãozinha aqui em cima da numeração, tá? Justamente porque eu estou mostrando que é o arco, né? Da mesma forma aqui no terceiro, ó, aqui já é um ângulo, né? Então vou colocar em graus, né? 42 graus, tá? E depois eu trouxe aqui para vocês, na parte de baixo, tá? Um exemplo com um raio, né? Como é uma peça simétrica aqui, gente, ó, eu consigo perceber que eu trouxe uma cota horizontal, tá? Para trazer então aqui o meu centro, tá? Da mesma forma eu consigo puxar aqui do centro para indicar então que eu tenho o raio, tá? E eu coloquei aqui um dimensionamento específico aqui na minha horizontal para trazer então a medida total. No caso 16 ali, tá, gente? Uma outra situação aqui, ó, elementos equidistantes, pessoal, tá? Então eu tenho aqui no caso vários elementos, tá? De forma igualitária aqui nessa peça. Então eu consigo perceber, ó, que nessa cota de início eu estou trazendo que justamente eu tenho 15 aqui, né? Tá? Até o centro de furo, tá? E aqui eu trouxe uma cota então que é basicamente a partir desses elementos equidistantes. O que significa essa cota aqui, gente? Ó, o 5 significa que eu tenho 5 elementos a partir daquele inicial. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então uma repetição, tá? O 18, gente, vai ser a distância centro a centro, tá? Então aqui, ó, desse centro até esse centro eu tenho 18. Da mesma forma eu vou repetir entre eles aqui, tá? E 90 que está aqui entre parênteses, gente, significa que eu vou ter então 90 de distância total, enfim, né, entre esses centros aqui, né, o centro inicial e o centro final, tá? Aqui no outro exemplo de baixo é a mesma situação, tá, gente? Só não detalhei aqui no lado, enfim, não tinha necessidade, mas aqui ao invés de trazer, enfim, né, essa informação de distanciamento, né, basicamente eu trouxe aqui qual que vai ser o ângulo, tá, gente? Então, eu tenho as mesmas 5 peças aqui, só que eu vou ter uma variação, então, de 10 graus aqui, né, ó, entre eles, né, gente? Então, de 10 em 10 graus, tá? E se eu for somar, enfim, eu vou ter 50 graus como a medida geral, tá? Então, é a mesma leitura que eu vou fazer para de cima, só que aqui eu estou trabalhando com graus, tá, minha gente? Aqui eu trouxe para vocês uma situação também que bem específica, que é com relação então às minhas plantas baixas, tá? Então eu posso indicar então, por exemplo, a altura, tá, de um determinado ponto de um projeto. Então neste exemplo aqui, pessoal, ó, então eu tenho a representação da planta baixa de um escritório, tá? E aí eu estou trazendo essa informação para vocês aqui, né? Tá? Além da minha área que está aqui, né, neste caso, 8,32 metros quadrados, tá? Eu estou trazendo então esta informação que é com relação ao meu nível, tá? Então, basicamente, quando eu tiver diferença de nível, seja rua, calçada, residência, ou por exemplo, de ter 1, 2 pavimentos, enfim, né, seja qual for a minha situação aqui, né, eu vou trazer essa simbologia aqui, né, e aí eu vou indicar, né, mais ou menos, tá? Com relação, então, basicamente ao nível da rua ali, né? Tá? O nível inicial. Então, o que eu estou trazendo informação para vocês aqui, por exemplo, nessa situação do escritório, né? Que ele está mais 0,45, tá? Elevado, então, do que o nível da rua. Então, ele foi elevado esta parte só no caso deste espaço aqui,
tá? Então é basicamente para poder ter esta noção, né? Vai acontecer situações assim específicas dentro de planta baixa, principalmente, então para vocês saberem, enfim, né, como trazer este tipo de informação então para dentro do projeto.